João 21, nós leremos aos poucos, mas nessa introdução lendo apenas o versículo 1. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Até aqui por enquanto, queridos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, queremos conhecer mais sobre o Teu amor por pecadores e mais sobre o perdão que o Senhor nos oferece por meio da Tua obra naquela cruz. Restaura corações nessa noite, Deus. Salve perdidos. Revigore a nossa alma por meio da graça que flui destas palavras, as Tuas palavras. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Como Jesus nos trata quando nós pecamos. Sabe aqueles momentos em que nós prometemos fidelidade e só consegue entregar fracasso? O que Jesus faz quando isso acontece? É com esse tema que João decidiu encerrar o seu evangelho. Como Jesus lidou com Pedro, com o pecado de Pedro. Pedro negou 3 vezes na noite em que Jesus foi traído. Você lembra como foi isso? Bom, Jesus está reunido com os discípulos para participar da última ceia, quinta-feira à noite, véspera da preparação para a Páscoa, e Judas sai para trair a Jesus. Fica apenas Jesus e os 11. E depois de Jesus dizer para eles que iria deixá-los, e para onde ele iria, eles não poderiam segui-lo, ele estava se referindo à cruz. Pedro intervém, como sempre fez. Pedro impulsivo, Pedro sem pensar muito, age primeiro e depois pergunta, depois pensa. Pedro significa pedra. Nós estamos diante de um doido de pedra mesmo. Pedro é como eu e você. E olha o que Pedro diz para Jesus depois que Jesus diz que vai deixá-los. No capítulo 13, volte os seus olhos lá. Capítulo 13, a partir do versículo 36. 13 de João, versículo 36. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. É duro ler essas palavras, né? Mais duro deve ter sido ouvi-las. Não, Pedro, você não vai se sacrificar por mim, por mais que você deseje e por mais que você ache que consiga. Na verdade, você não só vai me abandonar como os demais discípulos farão, mas você vai fazer pior. Você vai me negar por 3 vezes ainda nessa madrugada. E é exatamente isso que acontece. Um pouco mais à frente no Evangelho, lá no capítulo 18, a partir do versículo 15. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Jesus já tinha sido preso aqui. Jesus está sendo interrogado pelo sumo sacerdote. E Pedro, junto com João, consegue entrar ali no pátio. Pedro, versículo 16: porém, ficou de fora, junto à porta. Outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro.
Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Um pouco mais à frente, ainda nesse capítulo, do versículo 25 até o 27, nós lemos a sequência da história. 25, Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Era madrugada, estava frio, época do inverno. Pedro acredita que está sendo fiel a Jesus. Pedro seguiu até ali. Só ele e provavelmente o apóstolo João estão nesse lugar. Então Pedro se aquece ao lado da fogueira. Essa palavra apareceu 2 vezes e isso é importante para a gente. E Pedro cumpre exatamente aquilo que Jesus tinha previsto. Pedro nega 3 vezes antes que o galo cante. O restante da história nós já sabemos. Capítulo 19 de João narra como Jesus é condenado à morte injustamente. Jesus é crucificado entre 2 malfeitores. Jesus é morto, entregando o Espírito ao Pai, e é sepultado. Até que chegamos no capítulo 20. E no capítulo 20 Jesus ressuscita ao 3º dia. E ele não só ressuscita, mas aparece a Maria Madalena. E então o capítulo 20 diz para a gente que Jesus se manifesta aos seus discípulos mais 2 vezes. Primeiro ele aparece naquela mesma noite da ressurreição. Eles estão trancados dentro de uma sala, com medo, e Jesus aparece lá dentro. E depois, 8 dias depois, ele aparece a Tomé, porque Tomé não estava ali naquela sala e Tomé não acreditou. Essas são as 2 manifestações de Jesus aos discípulos. E depois disso João finaliza o seu evangelho. No capítulo 20, olha o finalzinho do capítulo 20, os versículos 30 e 31, nós temos o que soa como uma conclusão. Olha lá, na verdade, versículo 30 do capítulo 20, na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Tudo que foi escrito até aqui, João deixa muito claro, tem 2 propósitos. Primeiro, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e segundo, crendo em Jesus, vocês tenham vida. Pronto. Fim da história. Fim da história? Não para quem está lendo o Evangelho de João, porque ainda tem uma questão em aberto, e a questão é: e Pedro? E Pedro? O que acontece com Pedro? Como Jesus lidou com o pecado e o fracasso de Pedro? Será que teve alguma conversa especial de restauração? Ou a coisa ficou assim mesmo, sem resolução, e Pedro teve que aprender a lidar com as consequências da sua negação, sem ter tido uma conversa pessoal com Jesus? É para responder a isso que João incluiu uma espécie de segunda conclusão no seu livro. Provavelmente essa conclusão foi incluída depois da finalização do livro. E a segunda conclusão está no capítulo 21. É como se João estivesse dizendo para mim e para você o seguinte: olha, tudo que você precisa saber para crer em Jesus e ter vida em nome de Jesus, eu já disse do capítulo 1 ao 20. Mas tem mais uma coisa que todo aquele que crê em Jesus precisa saber também: como Jesus lida com aquele a quem Ele salvou, aquele que crê nele. Como Jesus lida com essa pessoa quando essa pessoa peca. Como vai ser a sua vida a partir de agora? Uma vez que você creu, você continuará tendo tropeços, continuará pecando. E como Jesus lida conosco quando nós fazemos isso? É por isso que ele escreveu o capítulo 21, mostrando como Jesus lidou com Pedro, o que acaba sendo um reflexo do cuidado de Jesus com todos nós. Como Jesus nos trata quando nós pecamos.
Bom, João nos responde através de duas cenas. A primeira cena é a refeição, está nos versículos 1 até 14. A segunda cena é a restauração, versículo 15 até o versículo 25. Então, 2 pontos na mensagem. Primeiro, a refeição. Olha a primeira cena, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 14. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingindo-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. João nos faz questão de dizer que esse foi o terceiro encontro de Jesus com seus discípulos depois de ter ressuscitado. É claro que ele teve outros encontros, mas é o terceiro que João narra. Por que isso é importante? Porque Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Ao que tudo indica, essa aparição tem a intenção de resolver essa questão de uma vez por todas. É a terceira vez. E a gente vai ver o 3 se repetindo mais algumas vezes aqui. O cenário é o mar de Tiberíades. Esse aqui é também conhecido como o mar da Galileia. Você lembra onde é o mar da Galileia? Onde tudo começou. Foi lá que Jesus chamou os primeiros discípulos. Foi ali que ele passou a maior parte do seu ministério. Foi ali onde Jesus ensinou muitas das coisas que os discípulos aprenderam. E o que acontece no mar de Tiberíades? Bom, o versículo 2 diz que nós temos 7 discípulos de Jesus. Os outros a gente não sabe onde estão. O primeiro é Simão Pedro. Nós temos o Tomé, que é o Dídimo, que é aquele que duvidou. Nós temos Natanael, que era ali da região, Caná da Galileia. Nós temos os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E tem mais 2 que o texto não diz quem são. As 2 primeiras aparições de Jesus ocorreram no intervalo de 8 dias, provavelmente lá em Jerusalém. E tem algo interessante nessas 2 aparições, e por isso João registrou. Quero que você volte para o capítulo 20 e vamos olhar detalhes da primeira aparição e depois da segunda. Olha o capítulo 20, versículos 21 a 23. 20, 21 a 23. A primeira vez Jesus aparece, naquela noite ainda da ressurreição. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Aí agora a igreja tem que dizer amém, não é? Será que eles disseram amém? A gente não sabe. O texto continua:
Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. O versículo 2 parece ser uma alusão ao Pentecostes, que ainda aconteceria, quando Jesus enviaria o seu Espírito. Mas, para que eles receberiam o Espírito? O versículo 21 e o versículo 23 mostram muito claramente que eles tinham uma missão específica. A missão era, do mesmo jeito que o Pai enviou o Filho está enviando os discípulos ao mundo para anunciar perdão de pecados, é o que o versículo 23 diz. Para que as pessoas conheçam o perdão dos pecados. E foi basicamente sobre isso que Jesus orou na sua última oração em favor dos discípulos. Lá no capítulo 17, ele orou dizendo que, do mesmo jeito que o Pai o havia enviado, ele estava enviando os discípulos ao mundo, e que outros creriam através da palavra dos discípulos. Jesus já está dizendo que eles iriam pregar, pessoas se converteriam a Cristo e encontrariam o perdão de Deus. Bom, foi isso que Jesus reforçou na segunda aparição, 8 dias depois, no versículo 26, olha até o versículo 29. 26, passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E a igreja disse: eu dei tempo para vocês treinarem, hein? E a igreja diz: amém. A gente não sabe se os discípulos disseram amém, mas que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Tomé tinha dito: se eu não tocar nas feridas, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. Jesus vai direto para ele. Ao que Tomé lhe respondeu, versículo 28, Senhor meu e Deus meu. Olha a resposta de Jesus. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Ao dizer isso para Tomé, Jesus certamente está se referindo àqueles que creram em sua ressurreição, mesmo não vendo Jesus pessoalmente. Através de quem essas pessoas crerão na ressurreição? Através do testemunho daqueles discípulos. Tanto os que creram antes dessa cena, quanto os que crerão depois dessa cena, vão crer através do testemunho daqueles que viram Jesus ressurreto e falaram para os outros. É isso que os discípulos devem fazer, e é isso que eles fazem. Versículo 3 do capítulo 21 diz para nós que eles viajam cerca de 150 quilômetros, mais ou menos 3 dias de viagem, de Jerusalém, no sul, até a Galileia, para pescar. Pescar, você não leu errado, não é para pregar, é para pescar. Bom, pelo menos é o que Pedro decide fazer quando ele chega lá. Pedro diz: vou pescar. Ele não chama os outros, ele só está pensando nele. Vou pescar. E os outros o seguem. Nós vamos também. Dá até para entender em partes porque que Pedro toma essa decisão. Ele tinha família, outros também tinham, eles precisavam comer. Durante aqueles 3 anos em que eles acompanharam Jesus, eles viveram às custas de ofertas das pessoas. As mulheres que acompanhavam Jesus sustentavam e faziam a refeição para eles, preparavam o alimento. Mas agora, como é que eles vão se sustentar? A única coisa que Pedro sabe fazer é pescar. Era isso que ele fazia antes de encontrar Jesus, ou de Jesus o encontrá-lo. Então, é o que ele decide fazer. Mas isso soa esquisito, soa estranho. Depois de ver tanta coisa em Jesus, depois de ouvir tanto ensinamento, principalmente de presenciar a ressurreição de Cristo, de ser comissionado por Jesus a ir até o mundo, anunciar o perdão de Deus, não é esquisito a gente imaginar Pedro e os apóstolos pescando num barquinho? Depois de tudo que aconteceu, não parece que essa é a vocação deles mais. Não parece que essa é a função deles. A pescaria já devia ser algo do passado, algo deixado para trás. Jesus os tornou pescadores de homens.
não mais de peixes. É bem provável que Pedro soubesse disso também. Claro que sabia. Pedro se lembra da história. Mas o que aos olhos humanos Pedro podia fazer? A última vez que Pedro prometeu alguma coisa para Jesus, deu uma catástrofe. E aí Jesus apareceu aos discípulos 2 vezes. E nas 2 vezes Jesus sequer se dirigiu a Pedro. Ele não falou com Pedro. Dá para imaginar a angústia no coração desse homem. O que está acontecendo é um rebuliço no coração de Pedro. Queridos, quando as coisas não estão bem resolvidas entre nós e Jesus, quando há questões que precisam ser confessadas, questões que precisam ser perdoadas, é comum que a gente reaja como Pedro. É comum a gente perder o senso de missão. A gente perde o propósito, a vocação, a vontade de Deus para a nossa vida. A gente começa a andar em círculos. A gente volta a fazer aquilo que fazia antes de conhecer Jesus. A gente volta para práticas e atitudes que não mais nos definem, mas é o que está na nossa memória, porque tem uma coisa não resolvida com Jesus. E o pior, a gente leva os outros a fazer o mesmo com a gente. É curioso isso no texto. Jesus tornou Pedro um líder, e até para pecar, ou para fugir de Jesus, ou para voltar à velha vida, Pedro lidera. Pedro não está pensando no que está acontecendo com os outros o seguem. Por mais que a gente tente e fracasse, não dá para fugir do chamado de Deus para as nossas vidas. Pedro está liderando, mesmo tentando fazer algo que Jesus não mandou ele fazer mais. O que acontece? Bom, o que acontece em seguida é o que acontece com todos nós quando nós tentamos resolver os nossos pecados diante de Jesus por conta própria, ou tentamos fugir. Tudo dá errado. Não foi assim que aconteceu com Jonas? É o que está acontecendo com Pedro e com os discípulos. O versículo 3 diz que eles passam a noite toda no barco, mas não pegam nada. Eles são experientes. Eles passaram a vida trabalhando. Tiago e João tinham um negócio de família. Eles sabem o que é pescar. Eles conhecem o mar da Galileia, mas não pescam nada. Que decepção, né? Esses homens estão angustiados, estão perdidos, passaram a madrugada toda naquele barco. Você vai ver que Pedro está sem a sua túnica, porque molhava, né? Eles estão com frio, eles estão com fome, e ainda não conseguem pescar um mísero peixe sequer. Que inútil, né? Foi exatamente isso que Jesus tinha dito para eles. Em João 15, versículo 5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Talvez é assim que você esteja se sentindo nessa noite. Talvez você aqui hoje esteja em pecado. Talvez esteja angustiado. Talvez esteja perdido. Está com vergonha de Jesus. Está com medo. Está em trevas. Não sabe o que fazer mais. E está tendo de lidar com o fato de que tudo que você tenta fazer sem Jesus está errado. Está dando errado. A boa notícia é que há esperança. Como houve esperança para Pedro, há esperança para mim e há esperança para você. Porque o versículo 4 diz que os primeiros raios de sol surgem no horizonte, como naquela manhã de domingo, quando Jesus ressuscitou. E o que surge como sol? O versículo 4 diz: o Jesus ressurreto. Jesus surge na praia daquele mar. É claro que Jesus está distante. O versículo 4 diz que os discípulos não conseguem identificar quem é, eles não reconhecem direito, mas ainda assim eles conseguem ouvi-lo. E no versículo 5, Jesus diz: filhos, seus desgraçados, é isso que ele diz? Miseráveis, vocês me abandonaram. Não é isso que ele diz. Filhos. Filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? É óbvio que Jesus sabe a resposta, mas ainda assim ele quer ouvir da boca deles: não! Então Jesus diz: que tal jogar a rede mais à direita? Vocês vão achar peixe ali. E o versículo 6 diz que eles obedecem. E o que acontece?
O milagre. O milagre. A rede fica tão cheia de peixes que eles sequer conseguem puxar ela de volta para o barco. Ela fica ali, pendurada. Nesse momento, o discípulo a quem Jesus amava, diz o versículo 7, quem leu o Evangelho de João sabe que ele está se referindo a si mesmo. É como ele se via, não é que ele se via mais importante que os outros, mas ele se via como aquele que Jesus amava, o amado por Jesus. Ele cutuca Pedro e diz: é o Senhor. É o Senhor. Sabe a primeira vez que essa palavra apareceu na boca de um discípulo? Quando Pedro, lá no capítulo 6, depois de ouvir o duro discurso, as multidões que vieram até ele, simplesmente porque ele deu pão para eles comerem, Jesus diz: trabalhem não pelo pão que perece, mas pelo pão que dá vida pela eternidade. Eu sou o pão da vida. Muitos o abandonam naquele momento, e Jesus se volta para os 12 e diz: vocês também não querem ir? O que Pedro responde? Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Senhor. João está dizendo: é o Senhor. E Pedro, quando ouve que é o Senhor, Pedro só se preocupa em colocar a túnica para não sair correndo de cueca. Dá para imaginar, eles usavam uma outra coisa por baixo. Ele coloca a túnica, pula do barco, se lança ao mar, começa a nadar em direção a Jesus, e ao fazer isso ele deixa os discípulos para trás. O versículo 8 diz que eles ficam ali no barco com aquele trabalho duro de trazer aquela rede cheia de peixes para a praia. A gente consegue perceber a ansiedade de Pedro em ver Jesus. Eu preciso falar com Jesus a sós. Eu preciso ter uma conversa com Ele. Ele quer ver Jesus. Ele precisa ver Jesus. E é assim que deveria estar o coração de todo aquele que pecou contra Jesus, mas que se arrependeu. Eu preciso ver Jesus. Ansioso, desesperado por reconciliação. E se esse é o seu caso, se tem questões inacabadas com Cristo, se tem questões não resolvidas, corra para Jesus agora mesmo, como Pedro fez. Pule do barco e vá até Ele. Não perca tempo, mesmo que para isso você vai ter que deixar para trás talvez aquilo no qual você tem investido o seu tempo, sua energia. Os peixes, você não veio aqui para pescar, tanto faz os peixes agora. O que eu quero não é peixe, o que eu quero não é sustento, o que eu quero é comunhão com Jesus, eu quero perdão, eu preciso conversar com Ele. Venha para Jesus, agora é a hora. Bom, todo mundo chega à praia. O versículo 9 diz que quando eles chegam lá, eles encontram não só Jesus. O que tem no versículo 9? Eles encontram algumas brasas. A mesma palavra para fogueira, lá do capítulo 18. Eles encontram um peixe assando e encontram pão por cima das brasas. Belo café da manhã, né? Hoje, olha que curioso, hoje eu comi pão com atum no café da manhã, depois de correr com alguns irmãos aí malucos que acordaram 6 da manhã para correr no domingo. Que café da manhã gostoso, se você gosta de peixe. Quem preparou esse café da manhã? Quem foi que preparou? Jesus. Ele está lá na praia. E para quem é esse café da manhã? Bom, é comida para um só. É um pão e um peixe. É para ele. O café da manhã é para ele. Mas Jesus não quer comer sozinho, porque no versículo 10 ele pede para que eles tragam alguns dos peixes que eles pegaram, e só pegaram porque ele mandou, porque ele fez o milagre. Bom, Pedro, o que Pedro faz? Ele saiu correndo para ver Jesus. Quando chega lá, Jesus fala: pega peixe. Ele sai correndo e volta para o barquinho. Versículo 11. E o texto diz que ele arrasta a rede para a terra. Provavelmente os discípulos ajudaram, porque são 153 grandes peixes. Mesmo assim a rede não se rompeu, mesmo com Pedro todo atabalhoado, arrastando aquela rede, puxando ela do barco até a praia. É impressionante o que Jesus está fazendo aqui, queridos. Jesus não precisa dos discípulos para comer. Nitidamente ele tem tudo o que ele precisa ali na praia, mas ainda assim ele chama os discípulos para participar da mesa com peixes que foi ele quem providenciou para ele. Nem os peixes eles são capazes de pegar sozinhos. Jesus simplesmente não precisa deles para nada.
especialmente de Pedro. Ele poderia ter escolhido outros, ele poderia ter chamado outros, mas ainda assim Jesus quer ter comunhão com aqueles homens. E o mesmo pode ser dito de nós. Jesus não precisa de nada nós. Aliás, tudo que nós temos foi Jesus quem deu. Você acha que Jesus precisa da minha oferta, da sua oferta? Sério mesmo? Você acha que Jesus precisa desses seus braços curtos? Você acha que Jesus precisa dessa tua boca acanhada, que não fala, que não ora, que não prega? Você acha que Jesus precisa dos teus olhos, que rapidamente se desviam para o pecado, desses ouvidos que gostam de ouvir coisas ruins, dessa língua que gosta de falar maldades? Você acha que Jesus realmente precisa da gente? Ele pode usar quem Ele quiser, fazer o que Ele quiser, mas ainda assim, Jesus nos convida à mesa. Ainda assim, Jesus quer se reunir conosco ao redor de uma mesa, mesmo que seja numa praia. Então Jesus chama eles para comer, diz o versículo 12. E não é mais preciso apresentações, que agora eles sabem que é o Senhor. Curioso, ninguém ousa perguntar, né? É o Senhor? Porque eles já sabem, mas está estranho. É Jesus, mas ao mesmo tempo está um pouquinho diferente, porque Ele ressuscitou. Mas é Jesus, o Jesus ressurreto. Então no versículo 13, pela primeira vez depois da última ceia, justamente aquela noite em que Pedro fracassou, Jesus vem até os discípulos. Jesus pega o pão, pega o peixe e reparte entre eles. Exatamente o que Jesus fez com o pão e o cálice naquela noite. E é nesse cenário, preparado com antecedência por Jesus. Brasas não aparecem do nada. Um peixe teve de ser pescado. Claro, Jesus pode ter feito isso aqui e surgido do nada ali, mas pelo menos o cenário todo está montado. Jesus quer conversar com Pedro em uma refeição, como foi aquela em que Pedro prometeu fidelidade e não cumpriu. Jesus quer conversar com Pedro ao redor de uma fogueira, como foi na ocasião em que ele negou Jesus por 3 vezes. Detalhe, as únicas ocorrências dessa palavra aparecem aqui, em todo o Novo Testamento, capítulo 18 e capítulo 21. Mas em momento nenhum, lá, a negação foi de madrugada. Agora a restauração é diferente, porque a restauração será de dia. A luz já está brilhando para Pedro. Não é mais noite, não é mais trevas. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Jesus é o Cordeiro de Deus, que já morreu pelos pecados de Pedro. Jesus já pagou por todos os pecados de Pedro, todo o castigo que Pedro merecia, e Jesus já ressuscitou ao 3º dia, como garantia de que Deus aceitou aquele sacrifício. É por isso que o perdão é possível para Pedro, é por isso que o perdão é disponível para Pedro, mas não só para ele, é possível e disponível para mim e para você, independentemente do pecado que nós cometemos contra ele. Pecados têm consequências, mas o perdão é possível e é disponível pelo que Jesus fez. A luz, o dia já raiou, porque Jesus já morreu e já ressuscitou. O detalhe é que é Jesus quem toma a iniciativa em todo o processo. Jesus vai até a praia, Jesus realiza o milagre da pesca, Jesus prepara a fogueira, Jesus convida Pedro para comer, e então, para conversar, é o que a gente vai ver na segunda cena. Isso ilustra o que Jesus veio fazer nesse mundo. Fomos nós que pecamos contra o Pai, fomos nós que viramos as costas para Deus, mas Deus tomou a iniciativa em nos reconciliar com Ele. Foi Deus quem enviou o seu próprio Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tomou a iniciativa, e mesmo perdoados, todas as vezes que nós caímos em pecado, Ele insiste em tomar a iniciativa. Jesus insiste em nos seguir, Ele se coloca no nosso caminho, e você sabe o que isso significa. É a disciplina que pesa sobre você, é um irmão que te pega em pecado, é alguém que te exorta, que te confronta, que te incomoda, que te leva para a Bíblia, que ora por você. Jesus está te perseguindo, e Ele sempre faz isso, porque Ele nos ama, é graça. Ele toma a iniciativa,
Ele prepara uma mesa regularmente para participarmos de uma refeição com Ele. Tudo isso para nos restaurar a comunhão com Deus. A mesa, a ceia, é o ponto alto da comunhão de Jesus com seus discípulos. A ceia é o momento de restauração, de confissão de pecado, de renovação de votos com Jesus, de experimentar mais uma vez o perdão dele. O que a gente deve fazer então, diante disso? A única coisa que Jesus nos convida a fazer é: venha à mesa, assente-se e se alimente do meu perdão. Essa é a refeição. Tem a segunda cena, a restauração. E agora nós vamos ler os versículos 15 até versículo 25. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste. Por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Fim do livro. Se o problema dos discípulos era apenas fome, frio ou falta de sustento para o mês que vem, então tudo isso já foi resolvido. Porque agora eles já comeram, já se esquentaram e tem peixe para vender no mercado. Mas a gente sabe que não é só disso que eles precisam. E nem nós. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bom, Pedro e Jesus ainda têm uma questão para ser resolvida. E é curioso que os únicos que sabem disso são eles mesmos, Pedro e Jesus. O discípulo amado, João estava lá, na negação de Pedro. E a gente que está lendo. São os 4 personagens que sabem disso. Os outros não sabem, os outros só estão vendo eles conversando. Eles não presenciaram Pedro negando Jesus por 3 vezes. Bom, então, no versículo 15 nós lemos: depois de comerem, Jesus se dirige a Pedro.
Provavelmente eles se levantam, a cena dá a impressão de que eles começam a caminhar, Jesus o toma à parte e se dirige a Pedro. Como é que você reagiria? O que esperar de um momento desses? Pedro, vem cá. Gela a espinha, né? O que será que vai acontecer? Será que Jesus vai expor o meu fracasso na frente de todos? Será que Jesus vai me repreender na frente deles? Ou será que Jesus vai me perdoar? Será que tem esperança para mim? Porque nem para pescar mais eu sirvo. O que vai ser da minha vida a partir de agora? Bom, a abordagem de Jesus começa como de costume, e é assim que Jesus trata conosco também. Começa com uma pergunta. Jesus gosta de fazer perguntas para nós. Não que Ele não saiba as respostas, mas é porque a gente precisa pensar nas respostas. A gente precisa responder aquilo para nós mesmos. E a pergunta está no versículo 15. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Diz uma outra versão. Óbvio, mais do que esses outros me amam? Bom, tem 3 detalhes importantes nessa pergunta aqui. O primeiro detalhe é o nome pelo qual Jesus se refere a Pedro. Simão, filho de João. Esse é o nome de batismo de Pedro. É o nome pelo qual as pessoas o conheciam antes dele ser encontrado por Jesus. Foi o nome que os pais deram para ele. Quando Jesus encontra Pedro, é Jesus quem muda o nome dele. Lá no capítulo 1, logo de cara, no Evangelho ele diz isso. Jesus diz: você é Simão, mas a partir de agora será chamado Cefas, em aramaico pedra, que em grego significa Pedro. É daí então que vem o nome de Pedro. Por que Jesus está citando o nome que os pais deram e não o nome que Jesus deu? Porque Jesus quer que Pedro volte lá para aquele dia, 3 anos atrás, naquele dia em que eu encontrei você no mar da Galileia, nesse mar. Eu quero que você se lembre, Pedro, quem você era antes de me conhecer. E eu quero que você se lembre tudo o que você viveu comigo durante esses 3 anos, tudo o que eu fiz na sua vida, tudo que eu fiz através da sua vida. A pergunta para nós é: nós conseguimos lembrar disso? Você que está aqui querendo restauração, perdão de Jesus, você consegue se lembrar quem você era antes de Jesus te chamar? Pelo que você era conhecido? Qual era o seu nome? Qual era a sua fama? Mas também consegue se lembrar o que Jesus fez a partir daquele dia? Como Ele te transformou, como as pessoas passaram a te conhecer, todas as obras que Ele fez na tua vida e através da tua vida, na vida de outras pessoas. Para encontrar restauração é preciso lembrar disso, quem eu era antes de Jesus e o que Jesus já fez na minha vida. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe dessa pergunta é a palavrinha que João, que é quem está escrevendo, utiliza para traduzir o que Jesus se refere por amor. A língua que Jesus falava provavelmente era o aramaico, mas a língua em que João está escrevendo esse evangelho não é o aramaico, é a língua grega. E na língua grega havia 4 palavras para se referir a amor, 4 formas diferentes de se expressar amor. O amor eros, que é o romance entre amantes. O storge, ou storge, que é o afeto familiar, de pai, filho, mãe e filha. Terceiro, philos, que é o amor de amizade, de companheirismo. E quarto, o ágape, que é o amor incondicional, o amor sacrificial. Qual palavrinha você acha que Jesus, ou que João utilizou para traduzir aquilo que Jesus quer saber se Pedro tem? Qual palavrinha? Jesus usa a palavra, ou João usa a palavra ágape, amor incondicional, sacrificial. É como se Jesus estivesse perguntando o seguinte no versículo 15: Pedro, você ainda acredita que me ama a ponto de se sacrificar por mim? Terceiro detalhe, Jesus pergunta se Pedro o ama mais do que os outros o amam. Não foi isso que o próprio Pedro afirmou? Quando Pedro disse: olha, mesmo que todos te abandonem, eu jamais morrerei por ti se for preciso. O que Jesus está dizendo com isso? Eu amo o Senhor mais do que eles amam. Eu estou disposto a sofrer mais do que eles. Quando Jesus faz
essa pergunta. Jesus quer que o próprio Pedro confira se, depois de tudo que aconteceu, era assim que ele ainda pensava. Pedro, você ainda se vê como um herói? Você ainda se vê como Salvador? Como melhor que os outros? Disposto a dar a vida por mim? O que nitidamente você não conseguiu fazer? Será que você reconhece seu fracasso, Pedro? O que Pedro responde? Versículo 15: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Bom, a princípio parece que a resposta de Pedro é positiva, né? Sim ou não? Tem algum crente aqui acordado ainda? Sim? Sim? Positivo? Pelo menos ele não está se comparando com os outros, né? Eu te amo. Os outros agora não entram mais na questão. Eu te amo. Mas não foi isso que Jesus perguntou. Sabe por quê? Jesus, segundo João, perguntou se Pedro o amava a ponto de se sacrificar por ele. Tu me amas, agapau, ágape, sacrificialmente? Sabe como Pedro responde? Senhor, o Senhor sabe que eu te filéu, eu te amo como amigo, eu te amo como companheiro de jornada. Sim, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Mas eu sei que, mesmo que eu queira, eu não sou capaz de amá-lo sacrificialmente. O meu pecado me impede de fazer isso, Senhor. E eu percebi as duras penas. É assim com todos aqueles que foram chamados por Jesus. Nós amamos Ele. E nós gostamos de dizer para Jesus: ó, eu estou disposto a entregar minha vida por Ti, Senhor, se for preciso. Mas a gente não é capaz de manter as nossas palavras. Quando a tentação surge, muitas vezes nós caímos, nós sucumbimos, nós caímos em pecado, nós amamos mais as trevas do que a luz. Nós prometemos até morrer por Jesus, se for preciso, mas nós não somos capazes de viver por Ele. A gente fica falando do final da vida, mas e até lá? Consegue viver por Jesus? Consegue negar o pecado? Consegue lutar contra as trevas? Não, a gente cai, a gente tem defeito, a gente tem mancha, a gente tem tropeço, a gente tem vacilo. Será que Jesus não sabia disso? Sim, Jesus sabia, e Jesus sabia desde o começo. Foi por isso que ele disse para Pedro: Pedro, você vai me negar, Pedro. Mas ainda assim, Jesus decidiu vir ao mundo para morrer por Pedro, e morrer por todo tipo de gente como Pedro, gente que não merece o seu amor, gente como eu e você. Jesus sim é alguém que nos ama de forma ágape. Jesus nos ama de forma incondicional e sacrificial, e tem mais. Jesus ainda escolheu gente como eu e você para segui-lo. Jesus tinha tantas outras opções. Se você for honesto, sincero, assim, só no seu hall de relacionamento você vai conseguir identificar uns melhores do que você, não é? Por que não aquele lá? Por que não aquela lá? Parece mais crente do que eu, e é ímpio, ateu, mas é mais honesto, é melhor mãe, é melhor pai, é melhor funcionário, é melhor patrão, é mais estudioso, é mais servo, ama mais, é generoso, mais do que eu que sou crente. Pois é, Jesus escolheu, e você mesmo sabendo que nós o negaríamos diversas vezes na vida, mesmo depois de nos salvar. Jesus sabe que a gente não é capaz de sacrificar por Ele, mas também Jesus sabe que isso não é preciso, porque Ele já se sacrificou por você, Ele já se sacrificou por nós. Ele não espera sacrifício, não é necessário sacrifício para que sejamos perdoados. O sacrifício já foi feito por Ele, e Jesus quer que a gente entenda isso, porque é isso que Ele quer que Pedro se lembre. Todo esse cenário, todo esse diálogo aqui, Jesus está mostrando para Pedro: Pedro, você não merece ser perdoado, não merecia antes, não merece agora e não vai merecer nunca, Pedro. Muito menos você merece que eu morresse por você, Pedro. Pelo contrário, você merece castigo, condenação, mas ainda assim eu te amo, Pedro. Te amo sacrificialmente, tanto a ponto de sofrer naquela cruz, para que você pudesse ser perdoado, Pedro, restaurado. É com base no meu amor, no meu sacrifício por você, não no seu amor, não na sua fidelidade por mim, que você foi escolhido, que você foi amado, chamado, salvo, perdoado. E é com base na minha graça, no meu sacrifício, que você é restaurado todos os dias. Não é por seus méritos, não é porque você agora se tornou melhor ou pior,
Todo dia é graça, do começo ao fim, da salvação à restauração, até o último dia, é graça. Como Jesus responde à resposta de Pedro? Versículo 15 ainda diz para nós: apacente, cuide dos meus cordeiros. Lá em João 10, Jesus comparou seus seguidores com ovelhas. E Pedro era um dos que estavam ali ouvindo aquele discurso. Sabe o que Jesus disse? Pensa Pedro na primeira fileira daquele discurso. E quando Jesus diz, cuide das minhas ovelhas, é óbvio que a primeira coisa que vem à mente de Pedro é esse discurso. Volta no capítulo 10, versículo 11 até 16. Capítulo 10, 11 a 16. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus é o bom pastor que, diferente do próprio Pedro, quando vê a ameaça, quando vê o inimigo, não foge, mas entrega a sua vida em favor daqueles que Ele ama. E tem mais, Jesus diz, o meu aprisco ainda vai aumentar. Muitos viriam a crer em Jesus ao longo da história. Ele está falando de mim e de você aqui. E o que Jesus está dizendo para Pedro fazer? Pedro, eu sei que você me ama, mesmo com um amor falho, e eu morri para te perdoar, inclusive para perdoar todos os seus tropeços e falhas. E por causa da minha morte, Pedro, eu não só perdoo você, mas eu restauro você. E sabe como você pode demonstrar gratidão? Sabe como você pode demonstrar amor por mim? Cuidando daqueles a quem eu amo, cuidando do meu rebanho. Percebe o que Jesus está fazendo aqui? Pedro iria demonstrar amor por Jesus, mesmo esse amor falho, não fazendo alguma coisa diretamente para Jesus, não vindo para o culto, participando de uma adoração, de louvor, oração, jejum. Não tem a ver com as coisas que Pedro vai fazer diretamente para Jesus, mas Jesus está falando, você vai demonstrar o seu amor por mim, a sua gratidão por ter sido perdoado, amando e servindo aqueles que eu amo, amando o meu povo, Pedro, servindo o meu povo. Aqui está a maior prova de amor que nós podemos oferecer a Jesus, é o cuidado, o serviço ao rebanho de Cristo, a igreja. É quando nós fazemos isso que nós demonstramos de fato que amamos a Jesus. É por isso que você precisa de igreja, sabia? Porque para mostrar o seu amor por Jesus, não basta só você e Jesus. Ele quer ver isso na prática. Você me ama mesmo? Está disposto a sofrer no relacionamento com alguém? A ser ferido? A ter que perdoar? Ter que confrontar? Ter que ser confrontado? Toda semana, ver esse povo de gente esquisita, de cara esquisita, costume esquisito, gente estranha, diferente de você. É convivendo com esse povo que eu amo, que você vai provar que me ama. Cuidando do meu rebanho. Quando a gente peca, Jesus está sempre disposto a perdoar, mas o perdão sempre vem com uma missão. Jesus sempre nos dá um trabalho a fazer. O trabalho é: confessa, restitui o pecado, conserta o que você fez, mas agora sirva aqueles a quem eu amo, se envolva com o meu povo. E tem uma grande responsabilidade nisso, né? O rebanho é dele, ele morreu por esse rebanho. Jesus é doido, vai deixar isso na mão? Pedro, deixa na mão de gente como eu e você, a igreja dele. Ele confiou a gente como nós. Ame, sirva. É por isso que o Espírito dele está aqui, para não deixar a gente fazer bagunça, né? E a palavra está para orientar a gente.
Mas a restauração de Pedro não para por aí. Olha, volta lá, capítulo 21, versículo 16. Jesus pergunta pela segunda vez: foram quantas negações de Pedro? 3. Quantas restaurações são necessárias? 3. Então Jesus está fazendo isso com Pedro. Ele providencia a segunda agora. Jesus repete a pergunta do meio, a parte do meio da pergunta. Ele inclui o mesmo amor. Pedro, você me ama? Ágape, sacrificialmente. A resposta de Pedro é a mesma coisa: eu te amo como amigo. Eu entendi já, Jesus, que eu não sou capaz de me sacrificar pelo Senhor. Então Jesus diz a mesma frase, ou algo semelhante àquela primeira: pastoreie, zele, cuide das minhas ovelhas. Versículo 17, terceira vez a cena se repete, mas tem uma diferença importante agora, porque dessa vez Jesus utiliza outra palavra para se referir, ou João se utiliza de outra palavra para se referir ao amor de Jesus. Literalmente, o que nós lemos no versículo 17 é João dizendo para nós o seguinte: Simão, filho de João, você me ama como amigo? Você me ama filéu? Jesus muda a palavra. E o versículo 17 diz: porque Jesus muda na terceira vez, Pedro se entristece. Por quê? Primeiro, porque Jesus usou outra palavra, a mesma que Pedro estava usando, e ele perguntou isso pela terceira vez. É uma referência aos tropeços. E o que Pedro diz? Versículo 17, ele faz uma variação da resposta: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E ele usa a palavra filéu de novo: o Senhor sabe que eu te amo como amigo, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu te amo com um amor falho, mas que gostaria de te amar com um amor mais perfeito, mas eu não consigo. Como Jesus responde, versículo 17 finaliza: da mesma forma que antes, apacente as minhas ovelhas. Mesmo desse jeito, Pedro. Mas tem algo novo no versículo 18. Uma vez que Pedro já está restaurado, Jesus agora afirma: olha, quando você era jovem, você fazia o que queria, você se vestia, você ia para cá, para lá, mas olha, vai chegar um tempo que você vai estar velhinho, você vai ser carregado e vai para lugares onde você não deseja ir. O que isso significa? O versículo 19, João nos diz: olha, Jesus disse isso para explicar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Olha que curioso. Sim, Pedro irá um dia morrer por Jesus, como ele tinha prometido, mas essa morte não vai ser do jeito que Pedro pensava, e não vai ser na hora que Pedro decidiu. E nessa morte planejada por Jesus, Deus será glorificado. Agora sim, Pedro, no tempo de Deus, você vai morrer, e nesse dia Deus vai ser glorificado. Você vai se manter fiel, Pedro. Nesse dia você vai ter aprendido a lição, você não vai negar Jesus, apesar dos seus altos e baixos, acertos e tropeços ao longo da sua vida. Um dia você vai enfrentar a espada e vai morrer por Cristo. E Jesus finaliza no versículo 19 acrescentando: siga-me. E aqui está a marca de que Jesus restaurou Pedro por completo. Lembra que Jesus fez ele voltar lá para aquele encontro, o primeiro, e Jesus fez Pedro lembrar o que aconteceu naquele dia. As mesmas palavras que Jesus disse para Pedro: siga-me, ele diz de novo: siga-me, Pedro. No final das contas, é isso que Jesus diz para todo aquele que tropeçou, que parou de seguir a Jesus em algum momento, mas que ama Jesus de tal forma, a ponto de não conseguir mais viver longe de Jesus. Eu já tentei voltar para a pescaria, eu já tentei voltar para aquela velha vida, mas eu não consigo. Eu não consigo, eu caí, eu tropecei, mas eu não consigo ficar longe do Senhor. E Jesus diz: lembre-se de onde você caiu. Lembra de Apocalipse? Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, volte à prática das primeiras obras, siga-me, eu te perdoo, volte a começar a caminhar na beira da praia, me siga novamente. Quem sabe não é isso que Jesus queria dizer para você quando você entrou aqui essa noite? Eu sei que você pecou, eu sei, só eu sei, mas eu morri por esse pecado também. Não só pelos passados, eu morri por esse, e morri pelos próximos pecados que você vai cometer também. Então se arrependa, volte a me seguir, como você fazia lá no princípio, quando você tinha tempo com a palavra, quando você orava, quando você congregava, quando você servia, se envolvia com as pessoas, quando você chorava diante da minha palavra. Volte para isso, siga-me novamente, Pedro. A partir de hoje eu vou reescrever a sua história. Tem um recomeço para você, Pedro.
Bom, João finaliza o seu livro pela segunda vez, né? Parece que é aí que os pregadores, os pastores aprenderam a fazer uma conclusão muito extensa, né? Estou acabando. Não estou não, tem mais um capítulo. Versículo 20 até 25, a gente tem uma segunda conclusão ao livro, e aí João aqui dá a entender por que ele colocou esse capítulo na obra dele. No versículo 20 até o versículo 22, ele diz que depois da ressurreição, ou da restauração, perdão, Pedro pergunta a Jesus o que ia acontecer com João. Pedro voltou a ser Pedro mesmo, né? Assim, ele estava fora da caixinha, né? Ele não era ele naquele barquinho, mas aí ele volta a ser ele agora, impulsivo, né? Já que está tudo bem, Jesus, e o João? O que vai acontecer com ele? O Senhor falou que vão me arrastar para onde eu não quero ir, não entendi ainda, uma hora eu vou entender, mas e ele? Aí Jesus diz: não é da sua conta. É entre ele e eu. Quanto a você, o que você faz? Siga-me. É isso que você tem que fazer. Cada um de nós tem uma missão que Jesus dá, e a gente deve se contentar com aquilo que Jesus nos mandou fazer, sem ficar se comparando com o outro. Porque aqui está um dos maiores problemas na nossa caminhada cristã: a gente olhar para o outro, olhar para o lado, se comparar, ter inveja, falar mal do outro, criticar o outro, e esquece da nossa missão, do que Jesus deu para a gente. Qual que é a tua missão? Se você é pai, marido, tua missão é pastorear tua esposa, teus filhos, se envolver com a igreja local, ser uma proteção para a igreja local, junto com outros homens, estudar a palavra, conhecer a doutrina, servir na igreja, orar pela liderança, contribuir com evangelismo e discipulado. Essa é a tua missão. Mas o outro não está fazendo. Não é da sua conta. Isso é entre eu e ele, entre eu e você. Já te dei a missão, siga-me. Mas eu sou mãe. A tua missão são seus filhos, o teu marido, a tua casa. Se você trabalha fora, o teu trabalho, as tuas coisas em casa, os teus pais que estão envelhecendo, cuida das tuas coisas. Para de se intrometer na vida do outro, para de apontar para o outro, para de questionar sobre o outro, para de falar mal do outro. Pense na missão que Jesus te deu e cumpra essa missão muito bem. Não é da sua conta. O que é da sua conta eu já disse para você. Siga-me, Pedro. Versículo 23 diz que as pessoas não entenderam isso. Pedro não entendeu, não. As pessoas entenderam errado. As pessoas acharam que Jesus tinha dito que João não morreria até que ele voltasse. Perceba, ele vai voltar. Jesus disse: se eu quiser que ele fique até que eu volte, que isso te importa? Mas Jesus disse: eu vou voltar. Mas as pessoas pegaram só outro lado do que Jesus falou, né? Jesus nunca disse que João estaria vivo. E é isso que João diz no versículo 24. Ele diz: olha, eu estou escrevendo esse capítulo para deixar claro que Jesus não garantiu que antes da sua vinda eu ainda estaria vivo, mas ele garantiu que vai voltar, que haverá uma segunda vinda. João está prestes a morrer. O primeiro século está se findando, provavelmente o último apóstolo vivo. Ele quer deixar claro para as pessoas: olha, mesmo que eu morra, Jesus voltará. Continuem crendo nisso. Então ele finaliza o seu livro no versículo 25, como qualquer pastor poderia encerrar o seu sermão. Ele diz: é melhor parar por aqui, porque olha, se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, nem em todos os livros do mundo eu conseguiria registrar todos os seus feitos. Em outras palavras, os livros não podem conter a Jesus. Mas o que eu escrevi é suficiente para que com as nossas vidas amadas por Jesus, perdoadas por Jesus, restauradas por Jesus, com nossas vidas, mesmo que os livros não possam contê-lo, as nossas vidas possam contá-lo às pessoas. Então eu vou parar por aqui. Eu vou encerrar o meu livro, e é isso que a gente deve fazer a partir de agora. Pega essa história e conte para as pessoas. Seja um pescador de homens. É assim que Jesus nos trata quando nós pecamos. Quando a gente promete fidelidade, mas entrega fracasso, ainda assim está disposto a perdoar, a restaurar, por causa do seu grande amor, pelo seu sacrifício na cruz. A pergunta que nós precisamos responder hoje é: nós estamos dispostos a nos arrepender? Dispostos a confessar, a receber esse perdão,
Porque por vezes Jesus já disse: eu te perdoo. E a gente fica: mas eu não me perdoo. Pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que eu disse. Na Bíblia, você pode ler ela de capa a capa, você nunca vai encontrar uma ordem: perdoe-se a si mesmo. A Bíblia nunca mandou a gente se perdoar. Quem manda é a psicologia secular. A Bíblia diz para você confiar no perdão de Deus. Deus diz: eu te perdoo, por causa do que Jesus fez na cruz. Então quando você fica: mas eu ainda não me perdoo, você está demonstrando incredulidade. Jesus diz: já está perdoado. Então a questão de você se sentir perdoado ou não é se você se perdoou, é porque você não crê no perdão de Deus ainda. Você precisa confiar de que o que Ele fez na cruz é suficiente. Para de se martirizar, para de se torturar, para de pagar penitência, para de achar que tudo que acontece na vida é raio de Deus cair na tua cabeça. Ele já te perdoou. Não tem mais condenação, não tem mais juízo contra você. O máximo é disciplina para te trazer para o caminho, mas sempre com amor e graça. Deus não está irado contra você. A ira dele já desferiu sobre o seu filho naquela cruz. Você está disposto a receber esse perdão? A crer nesse perdão? A ser restaurado, renovado ao serviço, amor ao rebanho de Cristo? Está disposto a participar da mesa? Hoje Ele te convida a fazer isso. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra. Graças, porque através dela nós conhecemos a redenção em Jesus. Graças porque o perdão está disponível através do sacrifício do Teu Filho naquela cruz. Senhor, obrigado por nos trazer até aqui, para nos fazer refletir sobre João capítulo 21. Obrigado porque João se sentiu incomodado em colocar uma segunda conclusão no seu evangelho, uma conclusão que diz respeito não só a Pedro, mas a todos nós, porque nós somos Pedro todos os dias, mas todos os dias o Senhor continua sendo Jesus amoroso que tratou e cuidou de Pedro. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Renova o nosso espírito, Senhor. Traga de volta a alegria da salvação que vem por conta do perdão dos pecados. Que hoje seja uma noite de renovação na nossa vida, de renovo, de compromisso contigo, de voltarmos às primeiras obras, voltarmos ao princípio e voltarmos a segui-lo como nós seguíamos antes de cair. Sempre há perdão disponível para aqueles que clamam a Jesus, e hoje nós clamamos, Senhor. Queremos participar da Tua mesa com corações limpos, alegres, felizes porque fomos perdoados, dispostos a amar o Teu rebanho, a servir o Teu povo em demonstração de amor ao Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.